O Evangelho de João é, sem dúvida, um dos textos mais intrigantes e profundos do Novo Testamento. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João apresenta uma narrativa repleta de simbolismo, linguagem poética e declarações que enfatizam a divindade de Jesus Cristo. Por essa razão, esse evangelho tem sido alvo de diferentes interpretações ao longo dos séculos, algumas alinhadas à tradição cristã ortodoxa e outras que exploram significados ocultos e esotéricos. A espiritualidade profunda do Evangelho de João fascina tanto estudiosos religiosos quanto místicos, tornando-se um campo fértil para análises teológicas, filosóficas e até mesmo especulativas. Seu prólogo, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Levanta questões que transcendem uma leitura literal, sugerindo conexões com conceitos filosóficos gregos e até mesmo com tradições místicas e gnósticas. Neste texto, exploraremos o Evangelho de João sob diferentes perspectivas. Primeiro, mergulharemos em seu contexto histórico e teológico, compreendendo a intenção do autor e as principais mensagens transmitidas ao público original. Em seguida, investigaremos algumas das interpretações esotéricas e ocultistas que surgiram ao longo da história, analisando suas bases e implicações. Também discutiremos as críticas a essas abordagens e os argumentos dos estudiosos tradicionais que rejeitam leituras místicas do Evangelho. Por fim, refletiremos sobre a importância desse texto sagrado e seu impacto na espiritualidade cristã. Nosso objetivo não é simplesmente aceitar ou rejeitar determinadas interpretações, mas compreender como o Evangelho de João se tornou um campo tão rico para diferentes visões espirituais. Ao longo deste estudo, convidamos você a refletir sobre a profundidade desse Evangelho e a importância do discernimento ao interpretar suas mensagens. Agora, vamos iniciar nossa jornada explorando o contexto histórico e literário do Evangelho de João. Contexto do Evangelho de João. O Evangelho de João se destaca entre os 4 evangelhos por sua abordagem singular. Enquanto os evangelhos sinóticos apresentam uma narrativa mais factual da vida e dos ensinamentos de Jesus, João opta por um caminho mais reflexivo, trazendo uma visão teológica profunda sobre a identidade e a missão do Cristo. Escrito provavelmente entre os anos 80 e 100 d.C., este evangelho foi dirigido a uma comunidade cristã que já havia se separado, em grande parte, do judaísmo tradicional. Seu autor, tradicionalmente identificado como o apóstolo João, buscava reafirmar a fé na divindade de Jesus em um contexto onde heresias e interpretações divergentes começavam a surgir. Um dos aspectos mais marcantes desse evangelho é sua estrutura literária diferenciada. Desde o prólogo até os discursos de Jesus, João emprega um estilo altamente simbólico e repleto de metáforas. Conceitos como luz e trevas, vida eterna, água viva e o Verbo permeiam a narrativa, conferindo um tom quase místico ao texto. Além disso, o Evangelho de João contém passagens exclusivas que não aparecem nos evangelhos sinóticos, como o encontro de Jesus com Nicodemos, a ressurreição de Lázaro e o longo discurso de despedida de Cristo aos seus discípulos. Esses trechos reforçam a intenção do autor de apresentar Jesus não apenas como o Messias, mas como a encarnação do próprio Deus. Outro ponto relevante é a influência da filosofia helenística, especialmente do conceito de logos, presente na tradição grega. No prólogo, João descreve Jesus como o verbo de logos, uma ideia que pode ter ressoado tanto com judeus quanto com gregos da época. Para os judeus, o verbo remetia à palavra criadora de Deus. Para os gregos, o logos era o princípio racional que governava o universo. Interpretações esotéricas e ocultistas.
O Evangelho de João tem sido objeto de interpretações esotéricas e ocultistas ao longo dos séculos. Algumas correntes filosóficas e espirituais enxergam nesse Evangelho uma mensagem oculta que transcende a doutrina cristã tradicional. Essas interpretações são geralmente influenciadas pelo gnosticismo, pelo simbolismo e pelo misticismo. Simbolismo e linguagem mística. João utiliza diversas imagens e metáforas que, para alguns estudiosos do esoterismo, possuem significados ocultos. Termos como luz, trevas, vida eterna e água viva são frequentemente associados a conceitos espirituais mais amplos, que vão além do contexto estritamente cristão. Para algumas correntes esotéricas, o Evangelho contém chaves para a compreensão de verdades universais sobre a existência e a conexão entre o divino e o humano. Gnosticismo e a busca pelo conhecimento secreto. O gnosticismo, um movimento filosófico-religioso dos primeiros séculos do cristianismo, viu no Evangelho de João uma fonte de ensinamentos ocultos. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento, gnose, e interpretavam algumas passagens de João como referências a essa sabedoria secreta. Para eles, Jesus era um portador desse conhecimento, e sua missão era revelar o caminho para a iluminação espiritual, união mística e consciência divina. Outro aspecto explorado por correntes místicas é a profunda relação entre Jesus e o Pai, frequentemente mencionada no Evangelho. Alguns intérpretes acreditam que esse vínculo simboliza um estado de consciência elevada, onde o indivíduo pode alcançar a união com o divino. Essa ideia ressoa com tradições místicas em diversas religiões, como o sufismo no Islã e o Vedanta no hinduísmo. Embora essas interpretações possam parecer fascinantes, elas enfrentam resistência por parte de estudiosos cristãos tradicionais. A principal crítica é que tais leituras esotéricas distorcem a intenção original do Evangelho, projetando conceitos filosóficos ou místicos que não estavam no pensamento do autor. Os teólogos cristãos argumentam que João escreveu seu Evangelho com um propósito claro: revelar Jesus como o Filho de Deus e Salvador do mundo. A mensagem central do Evangelho é acessível a todos os crentes, sem necessidade de interpretações ocultas ou conhecimentos secretos. A ênfase na fé, no amor e na comunhão com Deus são valores essenciais da narrativa e não elementos de um ensinamento místico restrito a poucos iniciados. Além disso, o contexto histórico do Evangelho de João está fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo primitivo. O autor faz várias referências ao Antigo Testamento e demonstra um profundo conhecimento das tradições judaicas. Essa conexão histórica reforça a ideia de que João não estava transmitindo ensinamentos esotéricos, mas reafirmando a identidade messiânica de Jesus dentro do contexto religioso da época. Por fim, muitos estudiosos alertam contra o perigo de distorcer o significado original das Escrituras em busca de interpretações alternativas. Embora seja válido explorar diferentes perspectivas, é essencial manter um olhar crítico e respeitar o contexto teológico e histórico do Evangelho. Diante dessas críticas, como podemos equilibrar diferentes leituras do Evangelho de João sem perder de vista sua essência? O Evangelho de João permanece um dos textos mais enigmáticos e profundos do Novo Testamento. Sua riqueza simbólica, seu tom reflexivo e suas declarações ousadas sobre a divindade de Cristo continuam a inspirar estudiosos, religiosos e místicos ao longo dos séculos. Sua abordagem única sobre Jesus como o Verbo de Deus, a luz do mundo e a verdadeira vida estabelece uma base teológica fundamental para a fé cristã. Por outro lado, a profundidade de sua linguagem e o uso de metáforas poderosas abriram espaço para diferentes interpretações.
Algumas correntes esotéricas e gnósticas enxergam no Evangelho uma mensagem oculta, enquanto os teólogos tradicionais reforçam que João escreveu para tornar a verdade espiritual acessível a todos e não para esconder segredos. Ao longo da história, esse evangelho tem sido um ponto de encontro entre fé, filosofia e espiritualidade. Ele desafia tanto crentes quanto pensadores a contemplar a relação entre o divino e o humano, entre o visível e o invisível. Independentemente da abordagem adotada, sua mensagem central sobre a fé em Cristo, o amor e a busca pela verdade continua sendo um farol para aqueles que desejam compreender mais profundamente os mistérios da existência. Ao final deste estudo, fica claro que o Evangelho de João não pode ser reduzido a uma única interpretação. Ele é um convite à reflexão, à busca espiritual e à experiência pessoal com a fé. Seja através da tradição cristã ou de olhares alternativos, sua mensagem ressoa através do tempo, tocando corações e mentes com sua beleza e profundidade incomparáveis. Que essa jornada pelo Evangelho de João tenha sido enriquecedora e que sua leitura continue a inspirar novas descobertas espirituais e intelectuais. E agora, queremos saber sua opinião. O que você acha sobre as diferentes interpretações do Evangelho de João? Você acredita que há mensagens ocultas ou ele deve ser lido apenas dentro da tradição cristã? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Se este conteúdo trouxe novas perspectivas para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais estudos sobre espiritualidade e mistérios da fé. Ajude a espalhar conhecimento. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam aprofundar sua compreensão sobre o Evangelho e sua mensagem. Até o próximo vídeo. Que sua jornada espiritual seja sempre iluminada.